É isso aí, minha gente. Estamos aqui começando mais um programa Mater Dei na quarentena. Nesse ritmo de baião. Grande Luiz Gonzaga. Pois é, vocês não ficarão sozinhos, jamais, jamais. Pode estar em isolamento social, sim, mas sozinhos nunca. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão do isolamento social e como tem sido a nossa rotina e o que nós temos aprendido com ela. Então, o tema do nosso programa é a nossa rotina e o aprendizado nesses tempos tão malucos. Para isso, convidei 4 professores incríveis. Começando, então, pela professora Poliana. Oi, Poli, tudo bem? Oi, Saulo, tudo bem? Oi, gente, como é que vocês estão? Obrigado, Poli, valeu. Rafael Tetwain. Fala, Fala, Rafa. Saulo, beleza? Tranquilo? E aí, galera, beleza? Tranquilo. Ô, Saulo, uma coisa estranha. Toda vez que eu vou gravar o vídeo, eu não sei se eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite. Não, tu fala oi, porque daí o cara assiste. Oi, e aí? Aí ele faz o. Aí ele molda pro horário que ele tá vendo. Fala, galera, então. Obrigado, viu, Rafa? O Emerson Horta. E aí, gente, tudo bom? Tamo junto nessa, vamos firme, beleza? Que legal. O Emerson, eu gosto muito desse seu jeito mineiro de falar. É muito legal. Sotaque que a gente não perde nem ficando muito tempo longe da terrinha, né? Mas é muito legal. Emerson, obrigado mesmo, viu? De coração, tamo junto, sempre. Valeu. Ana Paula Hoffman. E aí, pessoal? Oi, Saulo. Obrigada pelo convite, todo mundo. Obrigado você, Ana Paula. Obrigado mesmo por aceitar essa loucura. Vamos lá, então, gente. Deixa eu baixar aqui o Luiz Gonzaga. Aê, bacana, bacana. Bom, gente, nós estamos vivendo um momento ímpar, né, na nossa vida, que é esse momento, não só o momento da pandemia, né, a pior em 100 anos, mas também a questão de, tipo, ter que repensar toda a nossa prática docente, pensar na educação à distância, nesse ensino remoto. É muito interessante porque Yuval Noah Harari, que é um autor muito famoso, ele escreveu um livro, um clássico chamado Sapiens. Ele é professor em Israel. Ele passou muito tempo, a faculdade onde ele trabalha lá, a universidade dele, passou muito tempo discutindo sobre a educação à distância. Implementar a educação à distância, não implementar a educação à distância, e há muito tempo estão discutindo sobre isso. Agora, com o coronavírus, em uma semana, eles decidiram que sim. Ou seja, me parece que as pandemias nos traz um certo ar de rapidez, agilidade, urgência, né? Então, a gente não tem muito tempo para pensar se vai, se não vai, né? Então, é muito doido. E isso nós também nós também mudamos, né, a nossa maneira de preparar a aula, de fazer a aula, porque antes preparávamos aula pensando como é que seria lá no quadro, vou chegar, vou escrever tal coisa, tal ponto, tal. Agora não é mais assim. Agora nós estamos nos adaptando a este novo momento. Sem contar que o tempo todo, né, além desse home office que nós estamos agora, acabamos implementando na nossa vida, nós também estamos cercados de notícias ruins o tempo todo. Morreu não sei quantas pessoas na Itália, não sei quantas pessoas nos Estados Unidos, e Brasília está pegando fogo. Eu não quero falar sobre isso aqui, mas vocês estão imaginando, né? Muita coisa doida acontecendo, né? Muita coisa doida. Você liga a TV no Corona News, é um tempo todo, qualquer canal de televisão fala sobre o coronavírus. E é muito doido isso. Então, eu quero saber de vocês aqui, começando pela Poli. Poli, como é que você tem passado por esse tempo? Como é que tem sido a sua rotina nesse tempo de coronavírus? Saulo, as primeiras semanas foram bem difíceis, né? A primeira semana, especialmente, foi bem difícil. Você ter que ficar em casa, perder a noção dos horários, quando você vai trabalhar, quando você vai ficar com a sua família, quando você vai ter um momento só para você. Foi bem complexo essa primeira semana. Confesso que foi trabalhosa essa primeira semana.
A segunda eu já vejo mais uma semana de tristeza. Eu acho que esse excesso de informação traz essa sensação de tristeza, de depressão, de preocupação com o próximo, talvez porque a gente não esperava que tivesse tamanha proporção, e aí vem essa sensação de tristeza. Da terceira para a quarta, isso já se torna rotina, né? Você ficar em casa, ter os seus horários, estabelecer qual horário você vai trabalhar, qual horário você vai fazer a sua refeição, que horário você vai ficar com a sua família. Então, aos poucos, isso vai se ajeitando. Ainda é muito difícil, né? Eu acho que a gente, enquanto ser humano, nós somos feitos para viver em sociedade, e aí viver esse isolamento tem sido muito difícil. É um desgaste emocional, é um desgaste físico, a gente tem reações, efeitos físicos, fisiológicos do nosso corpo. Então, isso tem sido bem difícil. Eu tenho criado algumas estratégias para tentar manter a calma, tentar manter uma rotina e não dar uma pirada aí antes de tudo isso voltar. Puxa, é verdade. E você, Rafa, como é que tem sido essa sua rotina? O que você tem feito? Como é que é? Fala, Saulo. Então, Saulo, eu acho que o começo foi repentino para todo mundo, né? O começo Sim. foi aquela loucura, vamos parar. Eu imaginei que ia ter mais um tempo para a gente, sei lá, se organizar e tal. Então, o momento da paralisação assim foi muito brusco. E acredito que eu achei que ia ser mais rápido a adaptação. Mas eu estava até falando com as meninas aí antes de abrir o programa, que é uma loucura porque a gente se cobra muito por estar em casa, talvez, não sei porquê, mas a gente acaba se cobrando essa produtividade. E acredito que acontece o mesmo com os alunos, entende? Então, é claro que, igual você falou do Yuri Harari, não sei se eu falei certo o nome dele, mas as coisas começam a pensar mais rápido agora, começa a colocar coisas em prática. Projetos que você talvez tinha com aprender certas ferramentas, aprender a fazer tal coisa, tanto é que todo mundo sabe que lá no Mater Day, a coordenação lá, a Andrea, sempre pede bastante para a gente implementar novas tecnologias no aprendizado e tudo mais, mas é uma coisa que ia acontecer aos poucos, né? E eu acho que a situação obrigou que a coisa acelerasse muito rápido. É verdade. E todo mundo sente quando a mudança é muito rápida, né? Então eu acho que a gente tem que colocar a cabeça no lugar, fazer o máximo para produzir, mas pensar que se não produzir tanto quanto você queira, tá tudo bem. É normal, isso vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai ter seus altos e baixos. Eu acho que é isso, é mais ou menos o norte que a gente tem que ter, que fazer o possível para fazer bem feito, mas se não chegar onde você quer, também tá tudo bem, você está no caminho certo e continuar. Eu acho que é mais ou menos essa sensação que eu tô tendo agora, sabe? Que bacana. O Emerson, e você? Como é que tem sido esse tempo? Saulo, esse negócio não dá para acostumar nunca, jamais. Eu não vou me ver adequado a essas situações, nem no início, nem no final dela, porque é como se a gente tivesse o tempo todo sendo obrigado a se abstrair da situação toda. Ninguém foi preparado, ninguém foi treinado, talvez aí esteja até a beleza da coisa, se é que dá para chamar assim, né? Beleza, enquanto eu digo de que a gente se vê aprendendo. E aí, é como o Rafa falou agora, né? São ferramentas que a gente não conhecia, de repente você precisa lidar com elas, e quando você consegue perceber que isso só é possível porque você está passando por essa situação, ao mesmo tempo a gente entende assim que nós não nos adequamos a isso, e a maneira de tentar conviver com essa situação é que torna tudo muito, acho que intenso, né? E talvez a confusão dessa intensidade leva a gente para os extremos. Ora a gente fica muito bem, super tranquilo, ora a gente está para baixo, extremamente preocupado, essa ansiedade acaba atrapalhando muito, e eu acho que o tempo todo a gente deveria exatamente parar para enxergar. Mesmo que a gente não esteja pensando nisso, a gente está aprendendo, né? Barato é isso. E essa busca não tem freio. A gente vai, sob diferentes circunstâncias, de diferentes maneiras, está buscando coisas novas. Eu acho que aí é que está a gostosura da coisa, né? O sabor
talvez aí a relação entre saber, né, tá temperando essa nossa vida o tempo todo. E já diria minha velha vozinha, né, só passa por isso quem está vivendo a situação toda. É isso aí. Bacana, né? Tem que estar vivo para passar por isso, né? Exatamente. Que legal. E você, Ana Paula, como é que tem sido a sua rotina nesse tempo de pandemia? Eu acho que pandemia já é global, né? Esse tempo de pandemia. Olá, Saulo. Então, na primeira semana eu também fiquei bastante atordoada, né, com mexer na tecnologia. A gente teve que aprender tudo de uma maneira muito rápida, do dia para a noite. E acho que mais do que a questão dessa rapidez, tudo gerou muita reflexão, né, para mim e para todo mundo, creio eu. Na minha dissertação, eu estudo, por exemplo, a questão do ensino com as novas mudanças curriculares, né, a BNCC. E uma das coisas que se é proposta é o ensino por meio de tecnologia. Uhum. E aí fica toda aquela ideia de que como que a gente vai fazer isso, como a gente vai pôr em prática, e do dia para a noite a gente tem que colocar em prática, né? Então acho que foi um tempo de muita reflexão. Eu tentei ao máximo ser muito produtiva, e aí depois eu fui desacelerando, porque eu acho que num tempo como esse, né, ser produtivo é importante, mas também parar e refletir, observar tudo o que esse momento nos proporciona é importante também. E aí eu tentei conciliar, então, uma criatividade junto com a produtividade, né? Vocês tinham visto antes? Aprendi a tocar zabumba, comecei a tocar atabaque, que está aqui do lado também. Então, estou experimentando novas oportunidades. Que bacana! E como é que é? Você treina zabumba em casa? Estuda zabumba em casa mesmo? Ensaia? Eu não sei qual que é o termo correto, você acha que seria ensaiar, né? Eu coloco forró tocando e vou batucando. Que legal! Que A gente bacana! assistiu umas videoaulas que também já estão disponíveis, né? A Que legal! internet ajuda muito. Na próxima, então, na próxima festa junina, vamos chamar o Thalisson, sanfoneiro de marca maior. Você vai tocar zabumba e vai ser muito legal. Vamos fazer um forró bodó lá no colégio. Marcado, hein, Andréia? Ó, compromisso. Boa. Quando isso passar, vai ser uma ode à vida. É isso, que Isso, uma legal. celebração. Exatamente. Poli, se a Ana Paula toca zabumba e atabaque, o que você tem feito para desestressar? Porque é muito estranho dizer isso, né? As pessoas que não são do meio, esse dia eu estava caminhando não, eu fui até o mercado, aqui perto de casa, e aí uma senhorinha muito querida olhou para mim e falou assim: Ei, então você só está descansando agora, né, professor? Sem aula, tal. Aí vem sempre aquela velha piada, mas é uma piada tão atual porque sempre acontece, que é aquela: além de dar aula, você trabalha? Ou você só dá aula mesmo, né? Mas é muito estressante, né? Porque você tem que sempre estar subindo material, gravando aula, enfim, tem tantas outras coisas. E para os alunos também, que às vezes eles têm mais tarefas agora do que tinham quando estavam na escola, né? E também conseguir separar esse lance o que é a casa, porque a casa é o lugar do descanso, né? A casa é o lugar da tranquilidade. Agora você está transformando a tua casa no lugar do trabalho, do estudo, né? Saber fazer essas divisões, né? Essas caixinhas. E você? O que você tem feito, para dar uma desestressada nesse tempo tão louco? Você falou exatamente o que eu tinha pensado em falar. A gente tem aquela representação de casa como um lugar de descanso. E agora não é mais, né? É o lugar onde eu trabalho, é o lugar onde eu corrijo as minhas avaliações, onde eu dou aula. Então, eu mudei a minha representação de lar, de casa. Eu tenho praticado, eu já pratico yoga há algum tempo, eu tenho praticado com um pouco mais de frequência. Eu acho que o yoga, ele permite uma flexibilidade não só no seu corpo,
mas é essa flexibilidade com você, né? E nesse momento eu acho que é isso que a gente precisa. Eu preciso me permitir, eu preciso, tá tudo bem se não tá tudo bem, e daí que eu não preciso assistir todas as lives que aparecem todos os dias às 20 horas, eu não preciso aprender os 3 idiomas que passa aí nas minhas redes sociais, e tá tudo bem. Então, a primeira semana eu me cobrei muito, e depois, quando eu tornei a prática mais rotineira, isso tem me ajudado muito, porque o yoga tem essa função, tem esse papel, me tornar flexível frente às adversidades que eu encontro. E tá tudo ótimo. Se não tá tudo bem, tem dia que eu não quero fazer, que eu não quero praticar, e tá tudo bem também, porque o yoga me permite isso. Então, talvez o que tem melhorado um pouco mais essa questão de ficar em casa tenha sido a prática do yoga. Eu tento todos os dias de manhã fazer 2 ou 3 saudações ao sol. Às vezes eu acordo tarde e eu já entendi e já aceito que tá tudo bem para mim, eu tenho levado isso. Mas eu tenho feito com mais frequência, feito alguns exercícios de respiração. Eu acho que isso tem me ajudado muito. Me desconectado um pouco das redes sociais, isso também tem me ajudado um pouquinho mais. Eu acho que é isso. Eu acho que é um momento para a gente fazer uma autorreflexão, é um momento para a gente investigar como está o meu interior, como está a minha relação comigo mesma, corpo, mente. E eu acho que é um período bem favorável para tudo isso. Puxa, que legal, que bacana. Você falou em saudação ao sol, eu não sei qual que é também um termo correto, um exercício. É um asana. É um asana. É uma postura. É um asana. Que bacana. Mas você tem que fazer de manhã. De dia a gente faz a saudação ao sol e à noite a gente faz a saudação à lua. É um exercício de flexibilidade, a gente inverte o coração com a cabeça, isso é bem bacana, porque no geral a gente tem a cabeça acima do coração. E nesse exercício a gente faz a inversão, né? Eu tenho o coração acima da minha cabeça. Então, isso é bem bacana para a gente que tenta lidar com as questões emocionais. Isso é bem interessante. Mas isso é na prática? Você coloca sua cabeça para baixo do seu coração? Sim. É aquela postura de... Uma das posturas, né? Um dos momentos dessa saudação é aquela postura de cachorro, quando vai espreguiçar. Aham. Tá. É aquela postura lá. Uma das, né? Porque são várias posturas para saudação. E aí a gente inverte, a gente põe a cabeça no chão mesmo e o coração para cima. A gente faz essa inversão. Que bacana! Que legal! O Emerson, e você? O que você tem feito para passar esse tempo? Olha, Saulo, tá bastante agitada a coisa toda. Eu imaginei que ficaria bem mais simples, mas eu acabei buscando coisas diferentes. Eu gosto, assim, de experimentar. E aí me propus a entender um pouquinho chinês. Imagina só. Mas isso só porque, assim, não é nem querer saber o que é o chinês, ou como é que se fala, mas tentar entender a cultura, porque eu comecei a ler, eu estava agora há pouco aqui com Confúcio, só para você ter uma ideia. Aí essa delícia aqui está tentando acompanhar um pouquinho e partir para entender confecção de violino, não é nem querer tocar ou saber tocar violino, acho que está distante das minhas habilidades aí, mas tem umas coisas interessantes, porque assim, eu percebo nessas falas todas nossas aí que a gente acaba tentando, nesse tempo, criar alguma coisa completamente fora de fato, né? Quando, na verdade, isso é percurso da vida natural. A gente busca sempre enriquecer para poder fugir daquela perversa ideia de rotina, no sentido pejorativo da palavra. E dos mais diferentes sentidos que a palavra rotina possa ter, a gente pode olhar para duas, né? Uma positiva, aquela que vem estabelecer momento para as coisas, um instante para a comida, um momento seu para poder desanuviar de situações ou obrigações, esse desejo de querer estar aprendendo, de querer fazer coisas diferentes, experimentar
um eu interior, uma espiritualidade, ou conexão com coisas superiores. Eu acho legal porque exatamente nessa busca nossa é que a gente tenta experimentar. E aí, rotina significa exatamente esse instante em que a gente começa a abrir espaços para organizar essas experiências. Eu acho bem legal isso, porque, querendo ou não, empurra a gente, né, impulsiona a gente para poder alertar a nossa mente, alertar o nosso corpo de que a gente precisa de mais. Mesmo que a gente acredite que não consiga mais, mas a gente vai sempre tentando. Talvez essa seja a grande coisa que nos impulsiona aí para busca incessante, não sei, de tentar até colocar o que a gente já faz habitual, cotidianamente, sempre do mesmo jeito. Algo que nós chamaríamos também de maneira negativa como rotina, né? Mas essa adequação das coisas no seu tempo, acho que exatamente impulsiona a gente a querer coisas novas. Você tem uma ideia, nessa busca minha, descobri que violino tem 35 peças, é coisa pra caramba. E aí acho uma coisa mais legal ainda que entre um tampo e outro, até o violino tem alma. Há uma peça, um pedaço de madeira que vai entre um tampo e outro, que é chamado de alma, da espessura de um lápis, e ele serve exatamente para acústica. Você vê, e às vezes a gente deixa de buscar essa alma, como a Poliana está falando, talvez por um momento de entrega sua, de saber que você pode estar seguindo alguma normatização, alguma coisa que você estabeleceu, ou simplesmente abrindo mão de tudo isso. Acho que de qualquer forma você encontra, olha, você precisa ser simplesmente você, a sua alma. Acho isso que é o barato, viu? Puxa, que legal, Emerson. E que aprendizado, hein? É muito interessante isso, porque quando a quarentena começou, eu pensei assim, vou colocar as minhas leituras em dia. Eu realmente terminei agora há pouco tempo atrás terminei o curso de pós-graduação meu, foi complicado escrever a tese, é punk, é complexo, foram 4 anos ali e tal. Eu falei assim, não, agora eu vou dar uma tranquilizada, vou ler coisas que não tem nada a ver, eu vou ver se eu leio Nárnia. Eu tô falando sério, assim, tá aqui, ó. Ô, Saulo, e um barato, só te interromper um pouquinho, me permita, é que eu tinha um hábito de leitura que até mesmo eu achava muito interessante, incrível. Eu acabava lendo 2, 3 livros, às vezes, no mesmo dia, e nesse período eu não tinha lido nada, não tinha conseguido até agora parar para ler alguma coisa, porque aula, gravação, edição, coisa que a gente não estava preparado para fazer. E agora fala, não, vou pegar alguma coisa para poder reler, porque é interessante. Aí você fala de Nárnia, show de bola, eu acho que a gente tem que fazer essas coisas mesmo. Pois é assim, é como se fosse, não, peraí, eu tenho que sair um pouco, tal. Mas eu confesso para você que aqui em casa, pelo menos, a rotina tem sido bem intensa, até porque eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, né, que ferve o dia inteiro, então ela brinca o dia inteiro. Nós alugamos agora uma piscina de bolinha para ela e um escorregador e um upa-cavalinho. E aí não basta ter piscina de bolinha, você tem que entrar com ela na piscina de bolinha, né? Então tem sido assim. Mas uma coisa que eu tenho aprendido bastante assim com essa quarentena cara, conhecer mais a minha família, minha esposa, a minha filha. Poxa, isso tem sido tão bom para mim, sabe? Eu trabalho à noite e ficar em casa à noite com elas, assistir uma série. Gente, assistir. Olha, tá, tudo bem, vocês podem jogar pedra em mim, não tem problema, mas assistir Big Brother, sabe umas coisas assim? Gente, e tem sido, assim, bem gostoso. E, Ana Paula, você, assim, você falou que toca zabumba, mas você falou que também está terminando uma dissertação. E como é que tem sido isso, conciliar essa questão da escrita com as aulas? E o que você tem feito para relaxar, além de tocar zabumba? Ou só isso já relaxa? Não, então, eu estou tentando conciliar com as aulas, né? Naquelas primeiras semanas, que foi tudo muito conturbado, eu não consegui escrever nada, mas já estou no finalzinho também. Então, só o finalzinho do último capítulo e aí já termino. Então, dá para dar uma relaxada maior. Mas, além de aprender esses instrumentos, eu comecei a ler também, que eu estava antes lendo bastante coisa relacionada à dissertação,
né? Então não tinha esse tempo para uma leitura extra. E livros também do vestibular, né, que eu dou aula de literatura. Mas os livros que eu gosto, né, além desses outros, eu não tinha. Até eu comecei a ler esse, Mulheres que Correm com os Lobos, estava aí no armário faz anos. Eu falei, não, esse é o momento. Então, depois que aquelas primeiras semanas conturbadas passaram, comecei a ler, comecei a meditar também, uma coisa que eu não fazia antes, e quero, até o fim da quarentena, começar a fazer yoga, né? Seguir o conselho aí da Poli, é uma coisa que eu já queria mesmo, e eu acho que é essa a ideia, né? Da gente perceber que a gente precisa também dar uma acalmada, que a gente não precisa seguir toda aquela ideia de rotina que a gente estava antes, e como a Poli falou, o Emerson falou, tá tudo bem, né? A gente dá uma desacelerada, então estou buscando essas maneiras para fazer isso. Que bacana. Rafa, e aí? E você? Rafa também está no doutorado, né, Rafa? Terminando o doutorado. Terminando já, Rafa? Ou está no meio? Nossa, tem 1 ano e meio ainda para terminar as coisas. Mas aqui em casa, para relaxar, eu gosto muito de jogar, gosto muito de ler. Eu tenho os meus quadrinhos. Deixa eu pegar aqui um. Eu tenho os meus quadrinhos. Vou pegar o mais bonitão aqui. Ó, tem os meus quadrinhos que eu gosto de ler. Agora eu consigo colocar eles em dia. Ah, que bacana! Eu gosto. Cara, enfim, na verdade, a gente começa. Assim, a gente tem um tempo para ficar em casa, um longo tempo para ficar em casa. Aí, pelo menos eu vou trocando os meus momentos de lazer. Às vezes eu quero fazer uma coisa, às vezes eu quero fazer outra coisa. Começo a ler um quadrinho, eu gosto de jogar, enfim, e tudo isso conciliando com o que é obrigação, né? Então, eu acho que é muito importante nessas horas a gente conseguir diferenciar bem aonde fica a parte de obrigações e aonde fica a parte de lazer. Porque a nossa casa já é um ambiente de lazer, como a Poli disse. Então, assim, às vezes trabalhar em casa é uma atividade muito difícil. Porque tudo que você gosta está ao seu redor. Ó, o meu quadrinho estava atrás de mim, eu trabalho aqui, meu quadrinho estava ali atrás, ó. Neil Gaiman aqui estava me esperando e eu aqui tive que trabalhar. Você entendeu? Então, é muito intenso essa ideia de você conseguir priorizar, conseguir se planejar. Eu vou falar, eu particularmente não sou um cara tão organizado. Eu me esforço para me manter planejado, né? Diferente da minha esposa. Minha esposa é a pessoa que senta e trabalha. Ela senta e estuda. Eu não sou assim, eu tenho que sempre me planejar e tudo mais, e sempre procuro dicas de quem faz isso. Então, quando começou, eu procurei bastante dica de quem trabalhava já em home office, sabe? Eu acho que pegar essas dicas é muito importante. E uma dica muito legal que eu peguei é você se vestir para trabalhar. Cara, isso é uma coisa pequena, mas faz uma diferença que vocês não têm noção, sabe? Você toma um banho, se troca, coloca uma roupa confortável, mais uma roupa de tipo de trabalhar e trabalha. Eu acho que faz diferença essas coisas. E além de a Ana Paula comentou, a Poli também, eu também tento meditar. Eu acho que é uma coisa que controla muito minha ansiedade, meditação, apesar de eu não estar tão frequente, mas eu acho que é uma coisa muito legal. E é isso, tentando se reinventar a todo momento para manter a sanidade nessa loucura. Gente, eu acho muito legal isso, muito bonito. Eu brinco, né? Porque eu tô medicado. No começo do ano eu tive alguns. Eu não sei qual que é o termo correto, mas eu tive crises terríveis de ansiedade, surtos de ansiedade, eu sei lá. Fiquei muito mal mesmo. E, enfim, eu fui para psicóloga e também para psiquiatra e acabei sendo medicado. E eu acho que se eu não tivesse passado pela psicóloga e pelo psiquiatra, acho que agora eu teria surtado já. Mas uma coisa muito interessante é o Emerson. Como eu disse para vocês, eu estava comentando com vocês antes, né? Eu sou vizinho de quarteirão do Emerson. Eu moro numa rua, o Emerson mora na outra rua. E eu sempre passo lá com os meus cachorrinhos, quando eu tô caminhando com eles, né? E assim, o Emerson, gente, ele tem um jardinzinho na casa dele que é uma coisa linda. É verdade, gente. Fala assim, meu,
Cara, é muito, muito, muito bonito mesmo, Emerson. Fala aí, por favor. Não me desminta. Saulo, aquilo lá é minha higiene mental, cara. Você tem uma ideia. Ali era um monte de pedras numa frente que não tinha vida nenhuma, e eu decidi, falei, olha, primeiro vou remover todas essas pedras aqui, vou colocar grama. Aí eu, obviamente, já pensei no trabalho que eu teria, já não tenho tempo para muita coisa. Cara, depois fui colocando uma flor aqui, outra ali. É o tempo em que a hora que eu cansei de tudo, eu cansei, porque assim, eu estou vendo o pessoal falar, né? A gente entra nas atividades, nas obrigações. Eu, quando piro com essas coisas todas, ao invés de meditar, eu entro em crises existenciais, porque eu acho que eu reflito pra caramba ali naquilo tudo que eu estou fazendo. Aí só tem uma válvula de escape. Pôr a mão na terra, mexer com flor, fazer jardim. Obrigado, cara, se achar ele bonito. Eu tinha prestado essa atenção assim, fazia pelo prazer de fazer. Rapaz, a Judy, minha cachorrinha, ela ia fazer cocô lá, assim, não, aqui jamais. Agora eu sei de onde vem toda aquela sujeira. Não. Brincadeira. Aquela grama na calçada virou de fato um lugar para os cachorros. Porque você imagina uma calçada completamente cimentada, um negócio sem vida. Infelizmente, a árvore que eu plantei lá não sobreviveu. Acredito que a terra não está muito boa. Vou colocar outra, sem dúvida. E aí vou cumprir com o papel aí de, pelo menos, plantar árvore, né? Já que a gente tem a tarefa, dizem, a tarefa de escrever um livro, fazer um filho e plantar árvore, pelo menos a da árvore, eu já vou estar cumprindo o critério também, já que das filhas já está tudo ok. O livro não tem vontade nenhuma, não, viu? Tá certo, tá certo. Bom, gente, então, agora para a gente terminar nosso bate-papo aqui, começando pela Poli. Poli, você tem 2 minutos, suas considerações finais. Fala um pouquinho para nós aqui, tipo, quais são os conselhos que você dá para nós. E eu queria saber se você poderia ensinar alguma tática, não sei, alguma coisa da yoga para a gente aprender a ficar tranquilo. Acho que vale a pena, né? Ai, Saulo. Não, dá para ensinar sim, dá para fazer tranquilo. A gente tem uma Tranquilo, técnica. você pega seu pé, coloca aqui atrás da cabeça, assim, tô brincando. Não, esse eu não consigo. Eu nem consigo fazer ainda, nem alongando. Tem uns que para mim, são desafios bem grandes. Tem uma técnica de respiração que eu uso bastante, né? Eu aprendi com a minha instrutora, com a Fran, quando a gente vai fazer aí algumas provas, alguns processos seletivos, entrevistas e tal. Eu acabo usando bastante essa técnica e eu tenho usado muito ela em casa. No yoga, a gente só respira pelo nariz, né? A gente não inala e nem exala pela boca. Então, tem uma técnica que é bem legal, que a gente inala em um tempo pelo nariz e exala pelo nariz o dobro desse tempo. Então, por exemplo, você inala contando mentalmente 1 e exala contando mentalmente 2 pelo nariz. Aí depois você dobra. Inala contando 1, 2, exala 1, 2, 3, 4. E aí você vai dobrando. Então é um exercício bem legal para dar aquela relaxada, para dar aquela desestressada. Nesses momentos, é um exercício que eu ensino muito para os alunos às vésperas do PAS, às vésperas da UEM. O ano passado eu levei algumas alunas para praticar yoga, alunas lá da Mater, inclusive, para praticar yoga junto comigo. Elas gostaram bastante. Foi uma coisa que deu aquela desestabilizar toda a tensão, tudo que há de ruim, de cobrança, tudo aquilo lá, elas conseguiram tirar. E aí elas fizeram esse exercício, a Fran, a instrutora, ensinou elas a fazer esse exercício. Então é um exercício bem legal. Inala num tempo, exala no dobro desse tempo. Eu acho que o que fica de lição agora para esses dias aí que são incertos é saber que a gente pode se permitir fazer outras coisas, a gente pode se permitir sair da rotina. Eu acho aquilo que eu falei bastante no começo, tá tudo bem se não tiver tudo bem. Você não precisa aprender a fazer tudo. Se você quer dormir, durma. Se você quer estudar, estude. Se você quer mexer no seu jardim, mexa. Tudo bem se você quer aproveitar para tirar um projeto do papel. Se você quer ler todos os livros que estão atrasados.
eu acho que agora é o momento que a gente tem que olhar para a gente, né? Olhar para a gente e se preocupar com os outros, né? Então, ficar em casa, tentar aproveitar o máximo que a sua casa te ofereça, né? Então, fazer aquilo que te agrade, que te deixe bem emocionalmente, fisicamente, comer bem é muito importante. Eu acho que a gente tem vários alimentos que aumentam um pouco esse bem-estar, né? A gente tem uns alimentos que tendem um pouco à depressão também. Então, selecionar esses alimentos é bem bacana. E fazer alguma atividade física. Se for yoga, ou se for uma caminhada em volta da quadra ali, ou se for fazer polichinelo em casa, enfim, o que for. Fazer alguma atividade que isso é muito bom para liberar endorfina, e nesse momento a gente precisa bastante. Que bacana, Poli. Obrigado. Puxa, que legal. Ana, e você? Qual é a dica que você deixa para nós, para os nossos alunos, para as pessoas que estão nos acompanhando? Saulo, então, eu sou uma pessoa bastante organizada. Então, eu tento manter um planejamento, né, por conta do trabalho e de afazeres que eu tenho mesmo. Então, eu sempre procuro me planejar, né? Acho que ter um planejamento nesse momento é importante. Claro, sabendo que é possível que o planejamento não ocorra conforme esperado, né? Mas ter essa ideia de se planejar, igual o Rafa falou, né? De pôr uma roupa, de trabalhar, são espécies de mecanismos que a gente vai acionando e que fica mais fácil, né? Para a gente cumprir o que a gente tem de fazer. E, além disso, eu acho que também nos momentos que a gente tem de folga, né, é tão gostoso depois de a gente cumprir os nossos afazeres, a gente poder fazer uma coisa que a gente quer, que a gente queira, nesse momento que está tão turbulento, tão denso. Então, eu acho que é ter sempre esse balanço, né, se permitir fazer o que é possível nesse momento e também agir conforme o que a gente precisa também. E tem uma frase do Guimarães Rosa que eu sempre levo comigo e acho que para esse momento ficou mais evidente, que é assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, eu desejo coragem para todo mundo, para nós, nesse momento. Que bonito. Obrigado, Ana. Que lindo. Obrigado mesmo. E que poema maravilhoso. Rafa, e você? Qual que é o que você deixa para nós aqui? Então, Saulo, é difícil a gente às vezes falar assim, qual é as minhas considerações, tendo visto que eu estou sofrendo tanto quanto os nossos alunos nessa situação, entendeu? Mas, assim, eu acho que nós vivemos tempos de mudanças. E tem um amigo meu, o professor também do Mater Dei, o Rafa Montesco, ele usa uma frase, eu não sei se ele é dele, eu não sei se ele pegou de algum lugar, mas ele falou uma vez, achei muito interessante, que a única coisa que não muda é que tudo sempre permanece mudando. Cara, eu achei fantástico essa frase, porque acho que a palavra que a gente mais vive agora é mudança. Então, eu acredito que os alunos que estão aproveitando, e aproveitando não é rachar de estudar, não. Aproveitando é equilibrando lazer com estudos sérios, sabe? Porque a matéria está fazendo a parte, está mandando sempre conteúdo, todos os professores estão se desdobrando para fazer o possível. Então, eu acho que é um momento também de mudança. Eu acho que nós teremos novos alunos quando isso retornar. E alunos ainda melhores do que quando entraram. Eu acho que... Por que eu falo isso? Porque a gente percebe do feedback que eles dão para a gente, sabe? E muitas vezes eu percebo que alunos que não interagiam muito passaram, de alguma forma, a interagir. Então, eu acho que eles estão se tornando protagonistas, né, da história toda e não mais coadjuvante, não que seja errado, mas como sempre foi na história da educação toda, né? Pela primeira vez, os alunos estão tendo a independência de escolher o que vai estudar, na hora que vai estudar, organizando. E eu acho que isso é muito importante para a vida deles, porque foi uma das coisas que mais me aterrorizou na graduação e na pós-graduação,
foi o fato de você ter que se organizar, você ter que protagonizar essa coisa, entendeu? Eu acho que nós teremos novos alunos, alunos ainda melhores. E, igual a gente comentou, não é só estudando que que você vai render bem, e não é só em momentos de lazer. Porque eu percebo por mim, o dia que eu passo o dia inteiro fazendo algo que eu gosto, chega no final do dia, eu tenho ansiedade. Se eu passo o dia inteiro trabalhando, chega no final do dia, eu tenho ansiedade. Mas o dia que eu consigo equilibrar essas coisas, a coisa acontece legal e eu termino o dia bem, sabe? O dia com dever cumprido, eu relaxei, eu trabalhei. E vai ter dias assim, vai ter dias ruins, vai ter dias bons, vai ter dias felizes, vão ter dias tristes. Acho que a ideia agora é todo mundo, não só nossos alunos, né? Acho que serve até para os pais aí que são novos, né, no home office, essa ideia de equilibrar as coisas. Eu aprendi que não sou feliz fazendo aquilo que eu gosto, eu sou feliz equilibrando as coisas. É Olha estranho só, pensar assim, né? Mas é real. Eu acho que é isso que fica para os alunos. Eu acho que os Desculpa, professores perdão. podem esperar novos alunos, alunos muito melhores do que quando entraram. Isso eu acho que pode ter certeza. Que legal, Rafa. O Emerson. Saulo, olha, olhando para todas essas questões e a fala do pessoal aí, exatamente que lembra bem o Rafael, referindo-se ao Rafael da Montesquieu. Cara, é Heráclito, a vida é mudança, né? É ele que falava isso. A ideia, eu não sei expressar isso, eu não sei nem como manifestar, não sou bom nessas coisas, mas sou fã pra caramba dessa molecada, porque, veja só, mediante a todas essas transformações, essas mudanças, eles têm apresentado aproveitamento que a gente não percebia antes. E isso é que é extremamente significativo. Por quê? Talvez agora eles tenham percebido até muito mais do que a gente mesmo, que o estudar não é só aquela coisa ali no ambiente de sala de aula. A gente precisa ir atrás das informações, a gente precisa rever algumas coisas, antecipar a aula que a gente ainda vai ver, talvez o processo de estar fazendo aulas online, estar assistindo vídeos, buscando coisas extras, isso amplia o nosso leque de tal maneira que nos permite olhar para a coisa mais importante de tudo isso. Certa vez eu li num livro, não me lembro onde, nem quem era o autor, diz: quando tudo se cala por fora, alguma coisa fala por dentro. E esse falar por dentro talvez seja aquela alma do violino lá, aquele pedaço de madeira que permite o som, talvez seja essa alma que nos permite compreensão do que acontece na nossa vida, possivelmente seja a alma dessas situações, enfim, aquelas coisas que passam, mudam o tempo todo e que por esse processo nos permite exatamente reconhecer que nós permanecemos os mesmos, apesar das mudanças físicas e aparentes que ocorrem em cada um de nós. É isso aí, um abraço para todo mundo e sigamos em frente. Puxa, que legal, gente. Muito obrigado. Obrigado, Poli, obrigado, Rafa, Ana Paula, o Emerson. Vocês foram incríveis. Uma aula nós tivemos aqui de como viver bem, como viver melhor, né? É isso então. Gente, acabamos aqui o nosso programa Mater Dei na quarentena. Muito feliz pela repercussão que temos tido com o programa. E é isso, gente. Até a próxima, então. Até lá, gente. Até o próximo programa. Tchau. Beijo. Uhul.